E é muito bom ter vocês aqui conosco neste nosso quinto webinar. E hoje o tema ele é muito importante para qualquer área, para qualquer departamento, né? Seja você que está aqui, esteja à frente de um departamento ou não, ele é muito importante porque é algo que condiz ali com o nosso dia a dia. Então, vamos lá para a nossa agenda do dia. Nosso webinar, o nosso encontro de hoje, ele vai se dividir em 4 grandes momentos. Primeiramente, eu quero fazer aqui uma apresentação rápida sobre o que é o gClient. Então, estava só conferindo aqui se estava tudo certo na gravação, mas vamos lá. 4 momentos sobre o que é o gClient, para que esse sistema serve. Quem sabe você é o usuário do gClient, o seu líder simplesmente só falou, olha, comece a utilizar esse sistema e você ainda não entendeu muito bem o que ele é. A gente vai trazer uma explicação rápida sobre isso. Depois, o objetivo do nosso webinar de hoje, então, o que você vai sair daqui aprendendo. Terceiro momento, dicas práticas e bem rápidas sobre o uso do editor de texto, que é para a gente criar, então, esse playbook, porque o playbook nada mais é do que um manual, um passo a passo. E, claro, antes da gente escrever, a gente precisa entender como estruturar um processo, para aí sim escrever um playbook que faça sentido. E esse é o nosso quarto e o grande momento do dia de hoje, que é como estruturar processos e criar playbooks. E para esse tema, a gente convidou o César. Logo mais ele vai se apresentar aqui conosco, né? Mas já adianto vocês que é uma pessoa que tem bastante conhecimento e bastante repertório sobre o assunto. Então vamos lá, gente, rapidamente sobre o que é o gClient. Ele é um sistema para gestão de clientes focado em escritórios de contabilidade. E quando a gente fala gestão de clientes, eu quero dizer em 3 grandes pilares, 3 grandes momentos essa gestão. Primeiramente, a gente passa pela entrada. Então, tudo que é relacionado ao onboard, societário, todo o período de entrada desse novo cliente, a gente faz essa gestão aqui por dentro. Segundo momento, o acompanhamento. Então, todo o registro de interações importantes, ocorrências, problemas, pesquisa de satisfação, ou seja, o acompanhamento desse cliente dentro da nossa base, nós fazemos aqui dentro do sistema também, dentro do gClient, para que nós consigamos chegar, então, no terceiro pilar, que é a retenção de clientes. Com base em todos esses dados, todas essas informações que nós temos, o grande objetivo é fazer esse cliente permanecer na nossa base. Então, por isso que ele é um sistema muito importante, não só para o gestor, mas também para o time do dia a dia, time de CS, time de onboard, do societário, enfim. Porque no final do dia todo mundo tem e precisa ter relacionamento com esse cliente. Então, a ideia é a gente melhorar o relacionamento que nós temos com o nosso cliente através do gClient. Esse é o objetivo do sistema, eu quis trazer rapidamente aqui para vocês. E agora vamos falar sobre o objetivo, então, do nosso encontro de hoje sobre o webinar. Por que estamos aqui? O que a gente pretende entregar para vocês? E hoje o que nós queremos, de fato, é mostrar como que vocês podem estruturar os processos de maneira eficiente. E, claro, através da estruturação desses processos, como que a gente pode padronizar isso através da criação de playbooks e como isso pode, eu garanto para vocês, melhorar a rotina do dia a dia de vocês. Sair daquele caos, sair de eu não sei fazer, eu preciso de ajuda, eu vou iniciar um processo, fulano, me ajuda aqui, eu não lembro como faz. Então, a gente quer eliminar esse caos e trazer um pouco mais de conforto e satisfação no dia a dia nas nossas rotinas. Esse é o nosso objetivo do webinar hoje. Então, conforme eu comentei com vocês, primeiro passo, né, a gente precisa estruturar um processo para depois criar um playbook, e esse playbook, no final do dia, ele vai ser um documento, um texto, e a gente pode criar esse texto em diversos locais. Os loucos aí, se quiserem criar em papel, fica aí à disposição, imagina só como seria isso. E a gente tem ferramentas aí online que nos ajudam a fazer isso. Como o próprio Google Docs, que a gente tem ali do Google, a gente pode utilizar para criar esses processos. O Notion também é muito comum, é muito famoso aí nesse meio, né? Muito utilizado também para criação de textos e estruturação de playbooks. E, claro, nós não poderíamos ficar fora disso. Aqui dentro do gClient, nós temos, então, um editor de texto, onde você pode criar e deixar armazenados os seus playbooks.
essa é a estrutura. Então, aqui, se você nunca acessou, se você já caiu nessa página e não fazia ideia do que era, ele está aqui no menu de gestão de arquivos, playbooks. Ele serve, então, para você criar esses documentos, esses passo a passo, deixar armazenado. Antes de eu mostrar aqui para vocês, eu quero rapidamente trazer algumas dicas práticas, então, de como que funciona essa estrutura que nós temos aqui. E relembrando, isso que eu vou trazer para vocês é uma dica prática e é para ser bem rápida, no máximo ali de 5 a 10 minutinhos, e depois a gente já vai para o nosso conteúdo central com o César, beleza? Então, vamos lá, gente. Deixa eu só retomar aqui a minha guia. Dentro, então, da estrutura, nós vamos ter pastas. Para que servem as pastas? Para você poder organizar os documentos. Então, tudo que é relacionado a um conjunto de departamento, a um conjunto de informações, eu deixo tudo isso armazenado dentro de uma pasta. Já as categorias, elas servem para a gente filtrar e também identificar visualmente para que serve aquele documento, para que serve aquele playbook. E a mesma coisa aqui com a visualização, que nós temos essa opção aqui, voltando para a tela do sistema, a gente tem a opção de visualização em grid, que é essa que nós estamos mostrando aqui em grade, né? E clicando aqui eu consigo visualizar isso em lista também. Então, deixa eu só recapitular com vocês, mostrando aqui na tela. A gente tem essas estruturas de pastas, então eu tenho pastas e dentro dessas pastas eu posso ter outras pastas e os playbooks, certo? Além disso, eu tenho as categorias, que é essa flagzinha que fica aparecendo embaixo do título. E o que é interessante para a gente utilizar a categoria? Eu posso ter 2 playbooks com o mesmo nome. Por exemplo, esse aqui, ó, como atender clientes, e esse é um outro playbook também, como atender clientes. Só que eu sei que esse primeiro aqui, ele se refere à operação contábil, e o segundo ao imposto de renda. Então, a categoria ela serve para justamente categorizar aquele documento que a gente criou. E a visualização a gente já passou aqui, então tem a visualização em grade e também em lista. Voltando aqui rapidamente um pouco mais de dicas que eu quero trazer para vocês hoje. O editor de texto, a gente tem algumas opções na hora de criar esse documento. Então, primeiramente, eu preciso adicionar um título, eu posso ou não ter uma categoria vinculada a esse documento. Então, voltando aqui para o nosso sistema. Na hora de adicionar, eu clico nesse botão aqui de adicionar, clico em Playbook, vou dar um nome. Então, o que eu estou criando aqui? Eu vou chamar de forma de atendimento no DP. Como que eu faço o atendimento lá no DP? Pronto, estou aqui nessa tela onde eu vou criar, então, de fato, este playbook. O que a gente tem aqui nessa tela que é importante a gente visualizar? Primeiramente, esses 4 botões aqui. Esse botão de exibir campos, ele vai mostrar para nós a opção de editar o título desse playbook que a gente acabou de criar e também de selecionar uma categoria. Eu vou deixar vinculado uma categoria a esse playbook, certo? Aqui dentro do texto, a gente pode ir digitando o texto e eu tenho a opção também de adicionar imagens. Como que eu faço para adicionar uma imagem? Primeiramente, eu preciso, ó, neste botão, fazer o upload da imagem, ou seja, eu vou subir uma imagem, eu tenho uma imagem no computador, e eu vou arrastar ela aqui para dentro para eu dizer que eu quero que essa imagem pertença a este documento aqui. Vou fazer isso de exemplo rapidamente aqui. Pronto, subi uma imagem e ela já vai estar disponível aqui. Onde que eu vejo essa imagem? Que neste terceiro botão, em imagens, ela já vai listar aqui para mim um preview da imagem que eu acabei de subir e o link. Esse link é muito importante. Eu copio esse link, eu volto aqui no texto e como que eu faço para adicionar uma imagem? Basta aqui, ele já traz aqui para mim, né? Pressione a barra para ver os comandos. Pressionei a barra, primeira opção aqui é a imagem e eu simplesmente colo aquele link que a gente acabou de copiar no botãozinho de imagens e está aqui a imagem que a gente acabou de subir, ela já faz parte deste documento, deste playbook que a gente está criando. Então, esse aqui é um pouquinho de dicas que talvez possam ficar subentendidas ou no primeiro momento não dá para entender muito bem. A gente já sabe como criar um playbook, adicionar um texto, uma categoria, uma imagem. E, por fim, esse último botão aqui é de imprimir. Eu posso salvar esse playbook aqui, esse documento, em PDF, caso eu queira compartilhar ali com outras pessoas do meu time também. Beleza?
Voltando aqui, algumas outras dicas, agora mais voltadas à estilização que eu quero trazer para vocês aqui nessa criação do documento. Então, nós vimos que eu, clicando aqui a barra, ele abre para mim umas opções de texto. Então, eu posso ter um texto grande, que a gente chama de um H1, um texto médio, um texto pequeno. E, além disso, eu também consigo customizar este texto. E eu vou mostrar para vocês, então, como que fica isso na prática. Dentro aqui do documento, então, eu posso escrever o texto normal, sem utilização nenhuma. Caso eu queira escrever um título, eu tanto posso clicar aqui com a barra e clicar no título e assim escrever um título, ou um outro atalho que vocês têm também é apertar aqui a hashtag. Então, eu dou uma hashtag, espaço, ele já vira aqui um título grande para mim. Se eu dou duas hashtags, espaço, ele vira um texto médio, né? Então, são algumas formas ali que a gente tem de estilização. A mesma coisa com listas. Se eu coloco um hífen, espaço, ele já vira um item, dou enter, ele já vira outro item, e assim a gente vai escrevendo e customizando, e é claro, o texto corrido aqui a gente também consegue estar escrevendo. Consigo também customizar esse texto. Quero dar destaque para essa palavra, eu seleciono ela, e vai abrir aqui para mim essas opções. Eu vou até dar um zoom para melhorar para vocês. Então, eu selecionei essa palavra, e eu quero deixar ela em bold, e eu também quero deixar ela aqui em laranja, para ficar bem destacada. Eu tenho essas opções aqui de customização. Pessoal, eu disse que seria bem rápido, a ideia é realmente trazer, assim, se você nunca acessou, se você não entendia o que era essa parte aqui de playbooks dentro do sistema, esse é o objetivo. Mas antes mesmo da gente vir e sair escrevendo e criando aqui os playbooks, a gente precisa entender o que são processos e como eu consigo construir os processos de maneira eficiente. E é isso que a gente vai aprender agora com o César. Deixa eu parar de compartilhar aqui, pedir para o César começar a compartilhar. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês forem tendo, tanto podem ir mandando ali no chat, eu deixo no final, a gente abre um espacinho ali para vocês abrirem o microfone, mas agora é a ideia de vocês aproveitarem essa mentoria gratuita que a gente conseguiu hoje. Bora lá? César, com você. Beleza, obrigado, Amanda, pelo espaço, viu? Dia importante, vejo que para todos os contadores e todos os escritórios de contabilidade, um período do ano que ele é muito complicado, né? O fim do imposto de renda, até mesmo você que não seja o contador principal do escritório, mas que trabalha em algum departamento, acaba sendo envolvido de alguma forma, né? Porque nos últimos dias, todo mundo, né, tem que correr para ajudar. Todo mundo está vendo minha tela? Tá tudo certo, né? Então tá bom. Pessoal, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é César, eu tenho 32 anos e hoje eu sou sócio aqui da Primor Contábil, né? Eu sou sócio junto com o Ítalo e o Gerson. Talvez vocês conheçam mais o Ítalo, né? Que é a pessoa que mais aparece aqui, mas eu fico escondidinho aqui dentro da Primor trabalhando no operacional, né? Essa é a minha função, né? Fazer com que a operação da Primor aconteça da melhor maneira possível, né? E eu vejo que os processos, eles têm um papel fundamental para que o meu trabalho aconteça da maneira que tem que acontecer, da maneira correta, né? A Primor, quando eu me tornei sócio, quando nós, né, nós três nos tornamos sócios, ela tinha, eram nós três como sócios, mas trabalhando no operacional, e mais 5 funcionários. Então, era um escritório relativamente porte pequeno, né? Nós tínhamos ali aproximadamente 180, 200 clientes. E naquele momento de vida da empresa, né, até por falta de conhecimento e também por necessidade, a gente não olhava para isso. Não olhava para isso. A gente saiu do operacional, vamos trabalhar conforme a gente trabalhar, vamos tocar esse negócio. Mas conforme a empresa foi ganhando tamanho, foi ganhando forma, nós fomos percebendo algumas dificuldades, né? Algumas situações que iam se repetindo, erros recorrentes, e aí que a gente pensava, cara, o que está acontecendo, né? A gente está perdendo a mão do negócio, né? E não sabia o que era.
Com o passar do tempo, passar dos anos, nós fomos nos aperfeiçoando, especificamente nessa parte eu, como sócio responsável pela operação, e eu fui entender, né, aonde estava o erro, o que que a gente estava fazendo de forma incorreta ali para que a empresa não estava caminhando da maneira adequada. Então, eu quis trazer dessa forma, né, os processos como custo vital para o escritório contábil. E hoje eu falo, independentemente do tamanho que está o seu escritório hoje, independentemente do tamanho que está o seu departamento hoje, tá? Talvez eu estou falando aqui com líderes de departamentos, chefes aí de departamentos, independentemente do tamanho, comece a construir esses processos. E aqui eu vou dar para vocês hoje como eu fiz isso aqui na Premier, como eu faço até hoje, tá? Espero, de fato, que possa ajudar. Tá bom, vou passar aqui o slide. Bom, eu não sou mestre dos slides, tá? Eu construí um conteúdo de forma bem rápida, usei uma IA para variar, né? Para fazer esses slides para mim, até que ficou bonzinho aqui, mas o importante mesmo é o conteúdo. Então, o que que a gente tem que pensar, né? Por que que os processos, né, a gente julga como uma espinha dorsal ali do negócio contábil? Primeira coisa, redução de erros, né? Eu vou ler aqui de forma rápida e depois eu vou dar fazer uma breve analogia, né? Um paralelo aqui com o que eu fiz na Prima, nós fizemos na Prima. Então, menos retrabalho, esquecimentos, né? A padronização daquilo que você faz no seu escritório. Isso aqui, gente, eu não sei se vocês já vivenciaram isso aí na empresa que vocês trabalham. Aqui já aconteceu, na Prima. Você tem isso junto com o último item ali, ó, o último item de menos dependência, né? Não sei se você tem aquele funcionário que é o camisa 10. Você vê que o cara é um 10, é um mestre do escritório. Tudo ele sabe, ele ajuda todo mundo. E se esse mestre sofre uma lesão e tem que ficar afastado? E se o Messi é transferido para um outro time, né? Se o Messi pede boné e sai. Como que fica o seu negócio contábil? Como que fica o seu departamento, líder de departamento? Se o seu melhor funcionário sai, né? Se todo o conhecimento está na cabeça dele, tem certeza que você vai sofrer e vai sofrer muito, né? Como foi o caso aqui da Primor, né, algumas vezes. Temos aqui também a facilidade em treinamentos, né? Então, o processo ele vai facilitar para que você treine um novo colaborador. É o substituto do Messi, que vai chegar aí no seu escritório. Como que você vai treinar ele? Você vai ensinar ele do zero, com as coisas da sua cabeça também? Quanto tempo isso vai levar? Qual é a efetividade que isso vai ter? Então, são coisas que, naturalmente, tá, gente? Eu falo porque não é uma exceção, né? Acaba sendo que quase uma regra, na verdade. Escritórios pequenos, escritórios que não têm, que tem menos aí de 5 funcionários, eles não olham para isso, porque ainda não é uma dor tão latente. Só que em algum momento vocês vão sofrer. Eu tenho certeza que, por exemplo, a padronização, isso por si só, se você tiver o processo bem desenhado, vai melhorar muito a execução do trabalho do seu escritório. Quando nós falamos em padronização, nós temos vários departamentos no escritório, né? Vários departamentos. Temos várias pessoas diferentes que atuam nesses departamentos. Como que a pessoa que faz o atendimento do cliente do DP age, qual a linguagem que ela atende o seu cliente e qual é a forma que o seu funcionário do departamento fiscal, por exemplo, age e atende o seu cliente. É igual. A linguagem do seu escritório hoje, né? A forma de trabalho, né? De atendimento, de trabalho, de execução, ela é uniforme ou ela é de acordo com cada pessoa que atua, né? Quando a Primor ela era pequena, lá atrás, 5 funcionários. Cara, a gente soltava, né, DP na mão de um, fiscal na mão do outro, e cada um trabalhava de acordo com às vezes até a sua personalidade, né? A forma de atender o cliente, ele atendia conforme a personalidade dele em um departamento. E depois, lá no outro departamento, a pessoa era mais tranquila, no outro era mais fechada. Cara, virava uma festa, né? E quando a gente olha para a empresa por si só, né?
nós olhamos a empresa como um organismo, não é verdade? Então, PF, pessoa física, PJ, pessoa jurídica, é uma pessoa. Qual é a linguagem da sua empresa hoje? Ela está nas mãos das pessoas que estão aí, que estão trabalhando contigo, com vocês, ou você determina, não, aqui na empresa o atendimento vai ser dessa forma. A linguagem que nós vamos utilizar para atender os nossos clientes é essa linguagem. Não importa se meu funcionário é carioca, não importa se ele é da Bahia, se ele é do Rio Grande do Sul, né? Que nós sabemos que tem aí o jeito, né? Os costumes diferentes. Mas aqui na empresa, aqui na Primo, é assim que nós atendemos nossos clientes. Aqui na Primo, é dessa forma que nós executamos essa tarefa, tá? Ah, se está escrito aqui no processo que antes de enviar o DAS tem que ser feita uma verificação, ali se foi apurada todas as notas, cara, você não vai pular isso, você vai verificar, né? E hoje nós, com essa evolução, né, nós conseguimos medir muitas coisas, né? Até saber se a pessoa pula processo ou não. Facilita muito até em ações, né, que às vezes a gente tem que tomar ali no RH para entender se aquele erro, né, que o seu funcionário cometeu está ligado a uma falha de processo, se está ligado a uma negligência dele, né, uma falta de conhecimento, porque fica muito fácil você tomar as medidas, né, as medidas cabíveis ali. Se for um erro de processo, você tem que melhorar o processo, né? Se for negligência, você tem que ali tomar, né, a medida com o seu funcionário, né? Sei lá, uma advertência, não sei, né? Então, isso é um processo também, né, de cada empresa, né, que deve ser definido. E se for falta de treinamento, você vai ceder um treinamento para o seu funcionário. E quando você não tem nada disso, você é uma festa, né? Uma farra do boi voltar, porque você só vai tocando o escritório, aí as coisas vão acontecendo, os erros vão acontecendo, o seu lucro vai indo embora, e você nem percebe. E às vezes, muitos contadores, tá? Muitos escritórios contábeis, por ter uma margem de lucro boa, vou considerar assim, não liga, entre aspas, de teve um errinho, né? Então, porque às vezes o empresário ele fica confortável em cima de um lucro já que para ele tá bom, né? Ele não quer crescer mais. Só que é injusto com o seu negócio você fazer isso, né? É injusto com qualquer empresa você fazer isso, tá? Passando aqui para o próximo tópico, né? Então, falando um pouquinho da Primor, né? Já estou trazendo esse paralelo. Gente, antes era tudo na cabeça, tudo na cabeça. Não tinha nada escrito, né? Não tinha nada escrito. Então, o pessoal do DP fazia ali as rotinas de DP conforme a experiência de cada um, né? Assim se repetia no societário, no fiscal, no contábil. Uma coisa que eu vejo muitos contadores, tá? Sofrendo, gente. Não só contadores, gente. Quando eu falo contadores, mas entenda você também que é líder de um departamento, né? Ou que trabalha realmente no departamento, que tem um subordinado. Isso vai acontecer com você também. A alta dependência. Alta dependência. No nosso caso, tudo era centralizado, né? E aqui eu trago também, eu já faço uma outra ligação com aquilo que eu falei lá atrás do Messi, lembra do Messi, do camisa 10 do seu escritório? Tem gente, tem funcionário, tem colaborador que quer fazer isso, que quer fazer que a empresa, que o escritório contábil, que o departamento seja refém dele, esteja amarrado nele. Talvez por um medo de ser substituído, né? Talvez por se sentir ameaçado por um outro colaborador que chegou, né? Medo de perder a posição dele. E às vezes isso acontece proposital e algumas vezes, né, acaba sendo natural, como foi o meu caso lá atrás. Né? Então, a gente acumulava muita coisa, porque tinha poucos funcionários, né? Não... era mais fácil, né? Era mais fácil você falar, me pergunta aí do que eu pegar e desenvolver ali um manual, escrever um playbook na época, né? Eu nem sabia também, mas isso acontece muito, e são coisas que vocês têm que evitar, né? Vocês têm que entender que a liberdade é, vai dar o tempo necessário para que vocês cresçam, né? Para que vocês cresçam.
em conhecimento, seja fazer com que o seu negócio evolua, o seu departamento evolua, né? Apagar incêndio. Ainda mais nessa época de IR, hein? Né? A gente faz IR, o que vai acontecendo, a gente não dá para resolver, resolve, que não dá, quando a gente resolve. Cara, como é complicado isso, né? Se você é uma pessoa só que faz, por exemplo, societário, né? Geralmente escritórios menores, o societário quem faz ali é o próprio contador, né? Responsável, o dono. Societário, fazendo IR, aí chega um BO, aí, um problema de um cliente, um contábil. Cara, o que você vai fazer da vida, né? Então você vive louco o ano inteiro, né? Eu falo na época de IR, porque é propício, nós estamos na época de IR finalizando, mas é uma coisa atrás da outra, né? Isso aqui, ó, dificuldade em treinar. A gente tinha muito. Pra gente era mais fácil, né? Colocar uma pessoa do lado, ó, vai vendo aí. Né? A gente ia trabalhando, a pessoa ia aprendendo meio que não, né? A unha ali mesmo, né? Do que pegar e realmente elaborar um treinamento, né? Dar um material para a pessoa estudar. E a curva de aprendizado, ela demora muito, demora demais quando é assim. Né? Às vezes a pessoa, até proativa, né? Que poderia se desenvolver na metade do tempo que ela se desenvolveu, mas ela era penalizada por isso, né? Penalizada porque a empresa não tinha os processos estruturados. Né? E isso foi muito prejudicial na época, né? Para a Prima. Depois dos processos, né? Depois que eu entendi realmente a necessidade, né? E mais do que a necessidade, eu percebi a, a melhora que isso ia trazer para mim, né? A melhora que isso ia trazer para a Prima. Então, equipe mais autônoma, né? Então, o pessoal conseguiu assumir mais responsabilidade, o pessoal conseguiu tomar mais decisões sem procurar, né? Seja o líder, seja o responsável, né? O dono do escritório. Isso é bom, né? A pessoa passa a ter mais responsabilidade, começa a resolver os problemas dos seus clientes de forma mais rápida, né? Execução previsível, gente. Então, você passa a ter padrão, né? Um padrão, ó, como que eu atendo? Eu atendo dessa forma. Qual a linguagem que eu utilizo? Utilizo essa linguagem, nesse formato. Como eu apuro um DAS? Como eu calculo uma rescisão? Então, existindo todos esses passos, fica mais fácil, né? Fica padronizado, o cliente se acostuma também em receber daquela forma todos os documentos, né? E o atendimento. Escalabilidade, né? Escalabilidade real. Aqui a Prenor sofreu muito, né? Porque nós passamos aí de um ano para o outro, vai, em 2 anos, na verdade, o crescimento, dobramos o escritório, né? Para quase 400 clientes, né, um pouco mais que, quase 400 clientes, e a gente não tinha processo estruturado. Cara, foi um inferno, de verdade, para conseguir dar conta, sabe, de fazer uma entrada de cliente com qualidade. A gente entrou muito cliente, mas nós perdemos muito clientes também, tá? Por bobeira. Porque talvez o funcionário não tinha a preparação adequada, mas porque nós não conseguíamos andar, ó, você tem que fazer isso, tem que trabalhar dessa forma. E a gente perdeu muito cliente. Ganhamos muito, mas perdemos muito também, né? Se nós estivéssemos já com processos mais definidos, né, de entrada de cliente, um processo de onboarding estruturado, né, que hoje é tudo dentro do G-Client, né, também lá no fluxo. Se nós tivéssemos isso lá atrás, Amanda, com certeza a gente ia ter uma carteira com mais 100 clientes, seguramente falando, porque nós perdemos muito, né, nesse sentido. Mas eu vejo também, né, eu não choro por isso, porque acho que foi o custo do aprendizado, né? Esse foi o custo, um custo alto, mas foi o custo do aprendizado aqui, né? Depois disso, através disso, que a gente começou a buscar as alternativas, né, para melhora. Chegamos nessa estruturação. Obviamente, menos erros, né, gente? Né? Qualidade maior, menos de trabalho, né? Isso impacta também numa maior satisfação do seu colaborador, né? Não é gostoso, né? Você chegar num lugar sabendo o que você tem que fazer, né? Você tem todas as instruções. Pô, você compra lá uma mesa, né? Compra igual eu comprei uma escrivaninha esses dias. Esses dias não, né? Foi ano passado isso. Falei, não vou pagar montador, né? Com todo respeito aí aos montadores de móveis. Tem um manual, né? Eu vou, né? Como homem que eu sou,
tem as ferramentas, eu vou montar esse negócio. Peguei o manual e fui lá, né? Todas as instruções. E se não viesse o manual, eu ia me arriscar? Poderia até me arriscar, só que eu ia estragar uma coisa, ia estragar o negócio. E é isso que acontece com os funcionários, né? Com os colaboradores que não têm essa instrução, né? Que não conseguem enxergar, né, da parte da empresa essas diretrizes. Cara, se você der a liberdade para ele, ele vai fazer cagada, né? Não tem segredo, né? Não tem, é meio que matemático isso. Agora as etapas, né? Falando aqui de como vocês vão fazer tudo isso, né? Como fazer isso, César, pelo amor de Deus, né? Sei que minha empresa está aqui, meu departamento está aqui. Isso aqui, gente, é o que eu faço na Primor, né? Através de muitos estudos, né, que eu fiz aí, né? Procurando teoria, e é o que a gente faz na prática aqui. Primeira coisa, identificação desses processos, né? Vocês identificarem onde estão os gargalos, né? Quais são os maiores problemas que vocês têm hoje aí? Quais são os maiores erros do escritório, os maiores erros do meu departamento? Então, vocês vão realmente listar ali, né? Depois eu tenho até uma fotinha aqui de um fluxo que eu vou mostrar para vocês. Depois da identificação, tem o mapeamento, né? Então, vocês vão começar, quando eu falo mapear, é mapa mesmo, tipo, desenhar coisa ali, tipo, não, acontece isso aqui, começa aqui, depois vai para esse lugar, depois essa pessoa faz isso aqui, né? Fazer dessa forma mesmo, bem visual. Também vou mostrar. Feito isso, você vai ver como é, ver o que tá feito ali, vai corrigir e ajustar, né? Corrigiu, ajustou, beleza, ficou ok esse processo, né? O exemplo aqui, tá, gente? Fechamento de DAS, beleza? É assim que tem que acontecer o fechamento de DAS para empresas do Simples Nacional de Serviço. Tá bom. Depois você vai criar o playbook. Depois de tudo isso, Amanda, tudo isso que eu falei, passo um, passo dois, passo três, aí a gente vai entrar no G-Client e fazer isso aí que você mostrou, né? A gente vai descrever de forma detalhada, se possível com fotos, né, com, né, prints ali, com estruturas, bem bonitinho ali exatamente como é que deve ser feito aquele processo, né? Juntamente com quem é o responsável por aquele processo, juntamente com o prazo, né, se for o caso, né, porque há processos e processos, então processos que tenha prazo, colocar o prazo de conclusão, colocar a forma como aquilo é medido, né? Se é algo que dá para ser medido, colocar a forma que é medido, tá? E depois, passo 5, né? Vocês têm que entender que o processo ele é uma coisa, um organismo vivo, tá? O processo ele é um organismo vivo. Ele não é escrito em pedra, tá? Então você fez hoje o processo, beleza, está funcionando hoje. Se a sua empresa do nada aí recebe uma carteira de 100 clientes, fechar o DAS vai ser da mesma forma? Fazer o onboard desses clientes vai ser da mesma forma? Não é, tá? Então, o processo ele tem que se adequar à realidade da empresa, né? A realidade da empresa, e sempre ele deve ser o mais efetivo possível, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, né? Eu falo isso aqui para Tainá, que é a nossa gerente operacional, eu falo para ela o seguinte, que o melhor processo que uma empresa pode ter é aquele que não precisa existir, tá? Então, você não vai criar, isso quer dizer que você não vai criar processo à toa. O processo ele tem que ser efetivo e o mais simples possível. Se precisar nem existir, melhor ainda, né? Porque quanto menos coisa, mais fácil também de assimilar. Quanto mais simples um processo, mais fácil para isso acontecer de forma correta. Passando aqui, opa, pode falar, Amanda. Comentei com o pessoal, quem tivesse dúvidas, né, podia estar mandando ali no chat. E eu tô com uma dúvida também, surgiu aqui agora. Muito disso que você falou, César, sobre a revisão, né, de manter o processo atualizado. A minha dúvida é, processos que têm uma rotina que mudam com muita frequência. Vale a pena, de fato, a gente criar um playbook? Em que momento a gente cria? Acho que até um exemplo poderia ser a entrada de clientes para empresas, escritórios que não são nichados, ou seja, eu atendo diversos nichos, diversas empresas ali. Como que eu padronizo uma coisa que parece que não tem padrão, sabe? Legal, muito boa pergunta, Amanda. Ó, o processo, né, existem processos em escritórios contábeis que ele é muito claro, né? Fechamento de DAS.
né? Confecção de uma rescisão por justa causa, rescisão por dispensa. Então, é um processo operacional que dificilmente ele muda, ele é muito claro que ele existe dentro do histórico contábil. Agora, um onboarding de clientes, né? Ou algum outro tipo de processo, igual você falou, que pode ser que mude com frequência. Mesmo assim, você consegue escrever um processo sobre isso, você consegue escrever uma diretriz, talvez não um processo, mas uma diretriz, tá? Tá, beleza, é um processo que muda muito, então o que não muda, você vai escrever. Ó, temos aqui o processo de onboarding de clientes, um exemplo, né? Onboarding de clientes. Esse processo visa facilitar a chegada de clientes, né? Então, aqui na Primor Contábil, esse processo passa por alguns responsáveis, que pode ser a pessoa tal, a pessoa tal. Geralmente, o cliente fica X dias nesse departamento. E aí, e até dentro dessa diretriz, você pode escrever que, porém, essa diretriz, esse processo pode ser mudado com frequência, então sempre tem atenção. Entende que até isso é uma informação relevante para quem trabalha, né, nessa etapa. Então, assim, por mais que não seja algo definitivo, dá para ser escrito, dá para ser padronizado, sabe? A padronização, ela não é a padronização de fato de como tem que ser feito, exatamente. Mas o que ele tem que olhar, o que a pessoa tem que prestar atenção para fazer aquilo de maneira assertiva. Beleza? Maravilha. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como identificar o processo, tá? Que é essa etapa 1 aqui, ó. Etapa 1. Como eu comecei fazendo isso na Primor, né? Primeiro eu vi a teoria. Primeira coisa, essa ordem aqui, né? Mais para ficar bonitinho mesmo, e vi a quantidade de processos que eu tenho aqui no meu departamento, na minha empresa. Beleza, né? Então, guardado as devidas características de cada processo, de cada diretriz, você vai conseguir identificar o nome sempre, né? Mas o responsável, talvez os KPIs, tá? São indicadores, né? Indicadores de resultado. Que para um processo você pode conseguir determinar indicadores de quantidade, de qualidade ou de valor, tá? Então, o processo, né? Confecção, entrada de clientes, responsável, não, Tailine, vou colocar aqui a Tailine que é do CS. Ele vai ter, a entrada de clientes eu consigo determinar algum indicador para medir, seja de quantidade, de qualidade, de valor? De qualidade, talvez. Quantidade de clientes que voltam positivo, né? Dão o NPS lá positivo para esse período de onboarding. Então, eu consegui determinar. Então, eu consigo fazer isso. Então, você vai mapear, escrever todos os processos que existem aí na sua empresa, né? E vai definir responsável e se tem como medir e qual forma que você vai medir, tá? Muito importante, sempre, né, dar dica para vocês aqui, para que vocês comecem a fazer isso, gente, pelas maiores dores. Naturalmente, para onde o escritório de vocês, o departamento de vocês, estão dando mais prejuízo, né? Tomando muitas multas. Estou tomando muita multa aqui, por exemplo, de DIRF, um exemplo, né? Que foi o último ano agora, né? Ano que vem não tem mais DIRF. Mas beleza, processo de DIRF. Eu tenho que arrumar isso aqui o quanto antes, porque eu estou tomando muita multa. DCTF Web, nossa, tô tomando muita multa. Então, você vai identificar aqui, então, os principais. Começou por eles. Maravilha. Beleza? Muito importante também vocês envolverem o time. Nunca façam sozinhos, tá? Nunca façam sozinhos isso aí. Vocês têm que pôr na mesa para fazer isso aqui as pessoas que fazem e não só quem dá ordem, não só quem decide, tá? Então é muito importante isso, tá, gente? Depois, o mapeamento. Aqui, ó, daí tem o própria, próprio texto aqui, não. Fazer um workshop com o time, fazer né? Envolver quem executa, né? Quem entende dos fluxos ali. E aqui, ó, esse desenho aqui é exatamente assim. Teve um processo que nós fizemos aqui, tem um produto que a Primor trabalha com os clientes,
que é o assistente financeiro, né? Não é um BPO, né? É um produto menor, ele entrega menos que o BPO, mas daí a gente foi desenvolver. Eu até tentei procurar a foto dele, né? Mas não consegui achar para trazer aqui para vocês, que eu usei uma sala de reunião, peguei um monte de post-it e usei a mesa. A mesa ficou forrada de post-it, né? Com fluxo para onde vai. Depois eu tirei uma foto disso, né? Para salvar, obviamente. E depois isso a gente levou para o meio digital, né? Depois eu vou até dar uma dica de ferramenta aqui para vocês, né? O Miro. Depois eu posso até abrir aqui um pouquinho do fluxo que a gente fez para esse produto. E isso ganhou forma, né? Consegui visualmente ver, né? Juntamente aqui com a Tainá, né? Que estava encabeçando também esse projeto. Então, ficou muito fácil de visualizar. Então, depois, para eu conseguir escrever as regras e normas, eu já sabia para onde ir, né? Então, envolvi também os responsáveis por execução. Depois nisso aí, cara, e assim, não dá para falar que é perfeito, tá? Porque a gente sabe que existem falhas, sempre vão existir melhorias. Só que fica muito melhor, fica muito mais fácil de você lidar até com os erros que acontecem, tá? Isso aqui, ó, né? Isso que está acontecendo aqui é o famoso output, né? Então é onde que a gente realmente vai visualizar, né? A gente vai desenhar como vai acontecer o processo dentro da empresa, né? Ou do departamento. Beleza. No mapeamento, o que que a gente faz, né? Quando nós fazemos ele? É vital que a gente elimine etapas desnecessárias. Lembra daquilo que eu falei? Se o processo nem existir, precisar nem existir melhor. Então a gente junta as etapas, né? A gente vai combinar tarefas semelhantes para a gente otimizar e simplificar, usar a tecnologia onde é possível, né? Então, processo bom, processo que é leve, né? Se tiver que explicar demais, está mal desenhado. Se for muito difícil, tá ruim. Ele tem que ser fácil de ser entendido por quem executa. E por último aí, ó, criar o playbook lá no Gclient. Aqui foi até um print, Amanda, que eu tirei de um playbook lá, mas aqui no slide ele ficou bem ruinzinho. Depois eu vou abrir aqui um pouquinho o Gclient da Primor para mostrar para vocês um pouquinho dos playbooks que nós temos aqui, né? E aqui, depois de feito tudo isso, é onde que a gente vai descrever de forma detalhada, né, com passo a passo, os responsáveis, como deve ser feito, e obviamente depois treinar o time para que eles utilizem esses playbooks, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, César, como faz isso? Ah, você já viu lá no playbook? Ah, não vi. Então, beleza, vê no playbook, se tiver com dúvida, me chama. O pessoal não volta, né? Então, é uma reeducação também do time, né? Você fazer isso, porque se você só fizer escrever e falar, não, vai usar, não vão usar, não vão usar, não vão usar, não vão. Tem que começar por você. Você faz, você usa, você dá exemplo, você treina para que isso aconteça, tá? Por fim, processo bom te dá liberdade, né? Se você não mapeia o seu processo, você vira escravo do improviso, né? E improviso é chave para erro, e erro é chave para multa, e multa é chave para menos dinheiro, que é menos lucro, que é tristeza. Tá? Se define assim, no fim das contas. Hoje, eu posso falar que graças a muito trabalho, né? Graças a Deus, primeiramente, e depois muito trabalho meu, da minha equipe, eu não estou mais na operação, né? Eu saí da operação, eu consigo gerenciar de forma muito mais facilitada, prestar atenção em automações, né? Eu estou trabalhando um pouquinho com automações, robotização, né? Que vai também impulsionar muito a operação, mas eu só consigo fazer isso hoje porque eu não estou mais na operação, né? Tem pessoas bem treinadas, tem diretrizes muito bem escritas para que a Primor aconteça sem necessidade, de fato, de eu estar aqui, tá? Amanda, é isso. Eu não sei se você quer que eu mostre aqui um pouquinho do G-Client da Primor. Ah, legal, César, eu acho que vai ser interessante. Só para a Pode gente ser? Tá, deixa visualizar eu e só. Vou interromper o compartilhamento aqui para compartilhar. tem aquela primeira
visualização que eu trouxe para vocês, né, do playbook, era de uma base de teste. Essa é o sistema real que eles estão utilizando, né? Então, são playbooks reais, né? Isso. Aqui na Premier, daí, nós já temos diversos playbooks, né? E temos também em outros lugares, tá? E aí, a gente tá trazendo para cá, né? Conforme necessidade. Mas aqui, ó, operação. Muitos playbooks de operação, daí que se divide por subpastas, né? Ó. Departamento financeiro, né? Regras e normas que se dividem por subpastas, né? Condutas, né? Ó, certificado é obrigatório, novos nichos, dispensa, né? Que às vezes a gente dispensa cliente por inadimplência, saídas de clientes, como nós lidamos, qual é o prazo, com baixa de CNPJ, a parte de produtos, né? Isso aqui, tipo, agora é das 7 chaves, né? Parte de produtos da Primor, né? Como a gente faz aqui. Aí, playbooks operacionais, o departamento pessoal, rescisões, admissões. Entende como é muito fácil depois de treinar um funcionário, né? Você, ó, aqui tá a base, né? E aquilo também é atualização, né? Não é só escrever e deixar. E aqui é o mapeamento, né, que eu falei para vocês. Depois que a gente faz lá no papel, a gente traz para o meio digital. Esse sistema é o Miro. Eu sei que a gente tem, de forma gratuita, 3 mapas, né, desse aqui, e depois acaba sendo pago. Mas é muito útil, né, para você ter uma visualização de como vai acontecer aí o processo, né, daquele produto ou daquela operação em si na sua empresa, né, ou do seu departamento contábil, né, o departamento do escritório contábil. Boa, César. Então, acho que se a gente pudesse resumir, o primeiro passo, né, para começar a construir, seria juntar o time e analisar como que o processo está hoje em dia, né? E começar a Exato, né, debater. exatamente, né? Fazer esse mapeamento, né? Listar todos os processos que tem, com quem está aí no seu negócio, com quem atua diretamente com aquele processo, né? Com aquela coisa ali. Uhum. E é interessante também a gente destacar que a gente está trazendo talvez uma visão mais para quem é líder, para quem é dono, mas você que é um colaborador e está sofrendo com as suas rotinas, nada impede de você também começar a desenhar. Olha, eu faço dessa forma, como que eu posso melhorar isso? Porque no final do dia é a sua rotina, né? É o seu trabalho que vai ser melhorado, né? Então isso é muito, muito importante. E a gente teve uma pergunta ali no chat, né? O Fábio perguntou se o material vai ser compartilhado, e depois eu vou pedir para o César liberar ali para a gente, e a gente compartilha com o pessoal que se inscreveu, com todo mundo que está aqui, no e-mail. Vai ser o nosso brinde, né? Do webinar de hoje. Todo webinar, até gosto de ressaltar, né? Em todo webinar a gente sempre entrega um brinde exclusivo para as pessoas que se inscreveram, e para ajudar vocês começarem a colocar o conteúdo trago no webinar em prática, né? Para que não fique somente na teoria, mas que a gente comece a executar de fato. César, mais algum detalhe? Alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Suas redes? Esse é o momento. Siga da Primor, tá? Que direto a gente está compartilhando ali algumas informações. Como eu disse lá no começo, eu sou o cara recluso, né? Eu fico aqui dentro trabalhando, né? Então, até falei demais, eu acho, aqui nesse webinar. Eu prefiro ficar aqui no meu casulo, né, trabalhando, mas claro que nas oportunidades estar presente aqui para ajudar outras pessoas, outros contadores, né, e pessoas que estão passando, talvez pela dor que eu passei lá atrás, sempre é um privilégio, né, é sempre bom fazer isso. Legal, César. Muito obrigada pela sua participação hoje nesse webinar. Pessoal, além da apresentação, eu também vou disponibilizar depois esse treinamento gravado, caso vocês queiram compartilhar com as pessoas do time e rever também e com mais detalhes, né, e anotando. E, gente, somos pontuais, mais uma vez conseguimos finalizar dentro do previsto, dentro do nosso tempo, até porque ainda é época de R, ainda tem muita declaração a ser feita aí, então já vou liberar vocês para retomarem os seus trabalhos. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e nos vemos em junho novamente, ok?